Vamos dar início à nossa aula número 4. Em oitavo, aqui vamos estar falando sobre algumas correntes filosóficas orientais e práticas alternativas. São grupos, né, que vamos falar. São grupos a qual são tradições oriundas do Oriente que ensinam conceitos como karma, reencarnação e iluminação através do esforço próprio. Frequentemente, essas ideias têm sido integradas à cultura moderna por meio de movimentos, né, como a Nova Era, movimentos Hare Krishnas, tem a Igreja Messiânica Mundial, Seishonoei, meditação transcendental, como yoga, né, de meditação, hinduísmo. Eles são sistemas a qual não crê em um Deus único e verdadeiro. Eles são geralmente politeístas, tudo é Deus, Deus é tudo. E são sistemas que são usados por filosofias tiradas da cabeça humana e não uma revelação divina, né? Através da natureza. Então eles adoram praticamente tudo. É um emaranhado de crenças. E a Bíblia nos diz sobre a criação. A nossa refutação bíblica disso é que cremos na criação distinta de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós cremos nessa palavra, que é o primeiro versículo da Bíblia, que Deus criou todas as coisas. A refutação também é sobre a natureza pessoal de Deus. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós cremos assim, como está em Salmos 19:1. Sobre a salvação pela graça. Não é por reencarnações ali, encarnando, reencarnando, como está lá sobre o Espiritismo que falamos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então, não é o homem que, por esforços próprios, vai conseguir a salvação. Devemos ter cuidado, porque não é filosofias humanas, não é pensamentos humanos, porque o homem, na sua natureza pecaminosa, ele é mau. Ele pode ter boas atitudes em alguns momentos, mas na sua essência, o homem acaba sendo mau. O próprio salmista diz: em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, assim, por um homem entrou o pecado, que foi Adão, e por outro Adão, que é Jesus Cristo, veio ser a causa da nossa salvação. Um pecou, o outro não pecou. Então é através de Cristo, o segundo Adão, a qual a Bíblia fala. A salvação, como nós falamos, é pela graça. Então, devemos ter certeza aqui, como exemplo prático, é destacar que a redenção é obra de Deus, não é conquista humana. Temos essa convicção. E outra coisa, a Bíblia, por que cremos na Bíblia? Porque ela é o único livro que você está lendo e o autor tem os escritores bíblicos, homens inspirados por Deus, como conhecemos na bibliologia. Mas o único livro que o autor está presente é a Bíblia. O Espírito Santo, que é o autor intelectual da Bíblia. Ele que homens inspirados por Deus escreveram a palavra de Deus. O que devemos fazer é manusear bem a palavra, conhecer e sentir e receber a Jesus. Porque ele não é um Deus morto, mas um Deus vivo, a qual fala conosco. O nosso espírito, nós estamos, quando a gente estuda o homem, nós estudamos a tricotomia. Somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é essa matéria. O nosso espírito é o fôlego de vida. E é através do nosso espírito que comunicamos com o Espírito Santo de Deus. Estudamos isso na matéria de pneumatologia. E a nossa alma é a nossa faculdade mental. Se a gente fosse um computador, a nossa alma seria o HD, onde estão todas as informações. Devemos conhecer a Bíblia de forma sistemática. Minha briga, minha peleja, a minha insistência é para que todos devemos nos debruçar, examinar, ser um explorador da Bíblia, não apenas turista. Um cristão verdadeiro, ele tem que manusear
a Bíblia de forma coerente, que a Bíblia ela é coerente, ela não se contradiz, é a palavra pela palavra. Vamos agora falar, são muitas religiões que poderíamos falar aqui, pegamos apenas algumas para compararmos, né, com a nossa, que é o Evangelho cristão, a qual temos Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo como nosso único mediador. Tem outra também, a nona e a última, poderia falar aqui dezenas, mas vamos falar dessa, que é o ateísmo. É a filosofia que nega a existência de Deus. O pensamento ateísta, cada vez mais presente na sociedade contemporânea, ela rejeita toda a crença em Deus, confiando unicamente ela crê na razão humana, na ciência como fontes de verdade. Contudo, a revelação bíblica, ela nos traz o esclarecimento que a criação testifica sobre a existência do Criador. A própria natureza testifica de Deus, o Criador, essa criação inteligente. Eles falam que a gente é fruto do acaso, a gente não é. Isaías 43:7 diz que fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Imagine você vir ao mundo por um acaso, por uma explosão, por um acidente. Você não veio por acidente. Você foi criado por Deus. Você foi criado para Deus. E você deu um preço inestimável para Deus, que foi a morte do seu filho. Meu convite é que você se aprofunde, continue conosco nesses estudos para conhecermos a verdade de Deus. Eu sei que todo mundo no coração, você vê essa questão de religiões e doutrina, você pode pegar o lugar mais remoto do mundo, você vai encontrar um povo que nunca foi alcançado por nenhuma civilização. Eles vão ter algo a qual eles expressam adoração. Eles têm algo a qual eles querem venerar, porque está na natureza do homem ser um adorador. Nessa disciplina tratamos isso. A nossa alma tem sede de Deus. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, só que o homem caiu. O único meio de fazer esse contato novamente, sermos restabelecidos como filhos de Deus, é aceitando a Jesus Cristo. Então, o nosso intuito é proclamar a verdade do Evangelho. Não é combater ninguém, não é guerrear com ninguém. Nossa briga não são contra pessoas, são contra ideias. Nós debatemos ideias e nossas ideias são, nós fazemos a apologética, nós fazemos a defesa do que nós cremos. E para fazer a defesa, você tem que estudar a Bíblia. Eu não admito um crente que não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de fazer teologia. O que é teologia? É você se debruçar na Bíblia. Se você não tem a Bíblia, um apreço pelo seu manual, qualquer coisa que você compre tem um manual. Se você não lê o manual, pode ficar mal montado, pode ter defeitos. Então você precisa ser orientado e guiado. Sobre a revelação natural de Deus, também diz aqui em Romanos 1:20, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. O termo que, como falei aqui, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, pela natureza, a gente vê Deus no sorriso de uma criança, num passarinho. Nós vemos a mão de Deus nos mares, nos céus, nas nuvens, nas montanhas. A gente vê a perfeição que Deus criou tudo e disse ao homem: dominai, sujeitai-vos, sujeitai elas a você. Deus disse ao homem, mas o homem se corrompeu, o homem caiu. Então é importante a gente entender a teologia de forma sistemática.
vamos agora para o nosso encerramento. Já estamos encerrando. Sobre o estudo da palavra de Deus, é o que eu sempre bato na tecla. Até no nosso meio evangélico cristão, tem muitas falsas doutrinas que estão entrando também, como teologia da prosperidade, o triunfalismo, o determinismo, os mercadores da palavra de Deus, que a gente sabe que tem, e as superstições religiosas. Tem gente guardando isso. Não, eu vou comprar essa caneca que eu boto nessa caneca aqui, ou usando amuletos, usando bengalas, como apoiar a sua fé. A nossa fé é baseada em Cristo. Isso devemos ter cuidado, porque através da ignorância somos persuadidos. E a única maneira que a gente tem para combater isso é estudando a palavra de Deus. Devemos ter cuidado, porque muita gente ele tem ojeriza, ele não suporta, ele diz assim, vai estudar a Bíblia e teologia. Não, eu não faço. A teologia esfria, a letra mata. Não. A teologia esfria. A teologia apaga o fogo. Apaga. O fogo estranho. Fogo estranho. Porque é a Bíblia, é a palavra que acende a chama. É a palavra que santifica. É a palavra que ensina. Então, muito pelo contrário, se uma pessoa desestimula o seu conhecimento bíblico, é porque você vai se tornar presa fácil para ser enganado. Então, nos últimos dias, não suportarão a sã doutrina. A Bíblia já alertava, então devemos ter cuidado com a palavra, perseverar na palavra. Mais na frente, a gente vai estudar mais a fundo a exegese e a hermenêutica. Exegese é você retirar do texto só o que ele diz. Tem a hermenêutica, que é as regras da interpretação bíblica. A hermenêutica bíblica vai te ensinar a se situar no texto, o que o texto realmente quer dizer. A exegese é quando você quer incrementar no texto, quer distorcer o texto para fazer aquilo que você quer. Como aquela famosa frase, usar um texto sem contexto, fazendo um pretexto para criar uma heresia. É conhecida essa fala. Mas nós somos defensores da palavra inerrante, da palavra por completo. Não por trechos isolados, mas por a Bíblia de forma completa. Devemos estudar ela como um todo. Então, amados irmãos, vamos ficando por aqui, chamando vocês para permanecermos firmes na verdade. Amar a verdade e combater o erro com amor e mansidão. Porque só temos isso aqui, como lâmpada para os pés e luz para o caminho, como diz Salmo 119, 105. E jamais se esqueça que conhecendo a verdade, João 8,32, o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi muito usado na política isso aí, mas não apenas da verdade das coisas sociais, humanas, não, mas as verdades espirituais, é o que o texto quer dizer. Que o Senhor vos capacite, que o Senhor vos mantenha fiéis e guardiões da sã doutrina até o dia de Cristo, que é a nossa esperança final. Desde já fica meu abraço. Essas aulas é apenas para dar uma introdução, para abrir a sua mente. A nossa apostila, ela é completa. Vamos estar com aulas presenciais para quem mora aqui em Camaçari, grupos de 20 pessoas mais ou menos por aula, para poder ter a interação, tirar as dúvidas. Então, você que gosta desse trabalho, gosta do estudo da palavra, compartilhe. Minha intenção não é falar tudo sobre a teologia, é apenas uma introdução, é um curso básico, para apenas aguçar a sua curiosidade, é apenas para acender a luzinha, para você acender a sua chama, a sua lanterna, para que você examine a palavra. Essas aulas é apenas para te estimular a começar também a estudar a palavra. Não quer estudar sozinho? Vem estudar comigo.
Fica o meu convite, o meu abraço, o meu agradecimento. Esse aqui é gravado em casa, geralmente à noite, trabalho de dia, não é um meio de ganhar dinheiro, são cursos gratuitos que você pode estar fazendo, pegando esse material em PDF, baixando em PDF, assistindo os vídeos e muito mais ferramentas que vamos disponibilizar para vocês. Entre em contato, ore por esse trabalho, não é fácil levar a palavra genuína, a palavra de esclarecimento, a palavra de libertação, que é a palavra de Deus. Então fica o meu abraço, o meu agradecimento e até a próxima aula. Estamos finalizando a 13ª disciplina do nosso curso básico de teologia. Grande abraço, Jesus Cristo vos abençoe.